Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, SUS, e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O Sistema Único de Saúde, SUS, de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Inciso 1. A Conferência de Saúde e Inciso 2. O Conselho de Saúde. Parágrafo 1º. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. Parágrafo 2º. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASENS, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Parágrafo 4º. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferência será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Parágrafo 5º. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. Artigo 2º. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, FNS, serão alocados como: Inciso 1. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta. Inciso 2. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. Inciso 3. Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. Inciso 4. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso 4 deste artigo destinar-se-ão a investimentos na rede de serviços, a cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e as demais ações de saúde. Artigo 3º. Os recursos referidos no inciso 4 do artigo 2º desta lei serão repassados de forma regular e automática para os municípios, estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos no artigo 35 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Parágrafo 1º. Enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no artigo 35 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, será utilizado, para o repasse de recursos, exclusivamente o critério estabelecido no parágrafo 1º do mesmo artigo. Parágrafo 2º. Os recursos referidos neste artigo serão destinados, pelo menos 70%, aos municípios, afetando-se o restante aos estados. Parágrafo 3º. Os municípios poderão estabelecer consórcio para a execução de ações e serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos previstos no inciso 4 do artigo 2º desta lei. Artigo 4º. Para receberem os recursos, de que trata o artigo 3º desta lei, os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão contar com: Inciso 1. Fundo de Saúde. Inciso 2. Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 7 de agosto de 1990. Inciso 3. Plano de Saúde.
Inciso 4. Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Inciso 5. Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. Inciso 6. Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários, PCCS, previsto o prazo de 2 anos para sua implantação. Parágrafo único. O não atendimento pelos municípios, ou pelos estados, ou pelo Distrito Federal, dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em que os recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos estados ou pela União. Artigo 5º é o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, autorizado a estabelecer condições para a aplicação desta lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 28 de dezembro de 1990, 169º da Independência e 102º da República. Fernando Collor. Alceni Guerra. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União, de 31 de dezembro de 1990. Artigo 33 da Lei 8.080. Da Gestão Financeira. Artigo 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, SUS, serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. Parágrafo 1º. Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a estados e municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. Artigo 35 da Lei 8.080. Artigo 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos. Inciso 1. Perfil demográfico da região. Inciso 2. Perfil epidemiológico da população a ser coberta. Inciso 3. Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. Inciso 4. Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. Inciso 5. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Inciso 6. Previsão do plano quinquenal de investimentos da rede. Inciso 7. Ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. Parágrafo 1º. Metade dos recursos destinados a estados e municípios será distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio. Parágrafo 2º. Nos casos de estados e municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. Vetado. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei, em caso de irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos. Decreto número 99.438, de 7 de agosto de 1990. Dispõe sobre a organização e atribuições do Conselho Nacional de Saúde, e dá outras providências. Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos 4 e 6 da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990. Decreta. Artigo 1º ao Conselho Nacional de Saúde, CNS, integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, compete atuar na formulação da estratégia e no controle da execução da Política Nacional de Saúde, em nível federal. Estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços. Elaborar cronograma de transferência de recursos financeiros aos estados, Distrito Federal e municípios, consignados ao Sistema Único de Saúde. Aprovar os critérios e valores para remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura à assistência. Propor critérios para a definição de padrões e parâmetros assistenciais. Acompanhar e controlar a atuação do setor privado da área da saúde credenciado mediante contrato ou convênio. Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica na área de saúde, visando a observação de padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sociocultural do país, e articular-se com o Ministério da Educação quanto à criação de novos cursos de ensino superior na área de saúde, no que concerne à caracterização das necessidades sociais. Artigo 2º O CNS, presidido pelo Ministro de Estado da Saúde, tem a seguinte composição: um representante do Ministério da Educação, um representante do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, um representante do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, um representante do Ministério da Ação Social, um representante do Ministério da Saúde, um representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, um representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASENS, um representante da Central Única dos Trabalhadores, CUT, um representante da Confederação Geral dos Trabalhadores, CGT, um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, um representante da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, um representante da Confederação Nacional do Comércio, CNC, um representante da Confederação Nacional da Indústria, CNI, um representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, um representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, 2 representantes do Conselho Nacional das Associações de Moradores, CONAN, um representante das seguintes entidades nacionais de representação dos médicos: Conselho Federal de Medicina, CFM, Associação Médica Brasileira, AMB, e Federação Nacional dos Médicos, FNM. 2 representantes das entidades nacionais de representação de outros profissionais da área de saúde. 2 representantes das seguintes entidades prestadoras de serviços privados na área da saúde: Federação Nacional dos Estabelecimentos e Serviços de Saúde, FENAES, Associação Brasileira de Medicina de Grupo, abrange, Federação Brasileira de Hospitais, FBH, Associação Brasileira de Hospitais, ABH, e Confederação das Misericórdias do Brasil. 5 representantes de entidades representativas de portadores de patologias, e 3 representantes da comunidade científica e da sociedade civil, indicados pelo Ministro de Estado da Saúde. Parágrafo 1º. Os membros do CNS serão nomeados pelo Presidente da República mediante indicação dos respectivos ministros de Estado, os representantes dos ministérios referidos nos incisos 1 a 5. Dos respectivos dirigentes, os representantes das entidades a que se referem os incisos 6 a 20, e do Ministro de Estado da Saúde, os representantes de que trata o inciso 21. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades referidos neste artigo poderão, a qualquer tempo, propor por intermédio do Ministro de Estado da Saúde a substituição dos seus respectivos representantes.
Parágrafo 3º. Será dispensado o membro que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 3 reuniões consecutivas ou a 6 intercaladas no período de 1 ano. Parágrafo 4º. No término do mandato do Presidente da República considerar-se-ão dispensados todos os membros do CNS. Parágrafo 5º. As funções de membros do CNS não serão remuneradas, sendo seu exercício considerado relevante serviço à preservação da saúde da população. Artigo 3º. Consideram-se colaboradores do CNS as universidades e demais entidades de âmbito nacional, representativas de profissionais e usuários dos serviços de saúde. Artigo 4º. O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou a requerimento da maioria de seus membros. Parágrafo 1º. As sessões plenárias do CNS instalar-se-ão com a presença da maioria dos seus membros que deliberarão pela maioria dos votos dos presentes. Parágrafo 2º. Cada membro terá direito a um voto. Parágrafo 3º. O presidente do Conselho Nacional de Saúde terá, além do voto comum, o de qualidade, bem assim a prerrogativa de deliberar ad referendum do plenário. Parágrafo 4º. As decisões do CNS serão consubstanciadas em resoluções. Artigo 5º. Atuará como secretário do Conselho Nacional de Saúde um gerente de programas designado pelo Ministro de Estado da Saúde. Parágrafo único. Nos seus impedimentos, o presidente do CNS será substituído pelo secretário do Conselho Nacional de Saúde. Artigo 6º. O CNS poderá convidar entidades, autoridades, cientistas e técnicos nacionais ou estrangeiros, para colaborarem em estudos ou participarem de comissões instituídas no âmbito do próprio CNS, sob a coordenação de um dos membros. Parágrafo único. As comissões terão a finalidade de promover estudos com vistas à compatibilização de políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, em especial alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia, e saúde do trabalhador. Artigo 7º. Serão criadas comissões de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior, com a finalidade de propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde, SUS, na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. Artigo 8º. A organização e o funcionamento do Conselho serão disciplinados no regimento interno, aprovado pelo Ministro da Saúde. Artigo 9º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 10º. Revogam-se os decretos em 847, de 5 de abril de 1962, 52.323, de 7 de agosto de 1963, 55.242, de 18 de dezembro de 1964, 55.642, de 27 de janeiro de 1965, 93.933, de 14 de janeiro de 1987, 94.135, de 23 de março de 1987 e demais disposições em contrário. Brasília, 7 de agosto de 1990, 169º da Independência e 102º da República. Fernando Collor. Alceni Guerra.